Olá! Dando sequência à nossa trilha de conhecimento, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas de produção. Bom, para cada um dos nossos produtos, além de nós determinarmos lá no cadastro quais são as matérias-primas, né, quais são a receita, né, os ingredientes que a gente vai usar para fazer o nosso produto, a gente precisa também determinar quais são as etapas de produção que esse processo ele precisa. Então, por quais são as etapas que o meu produto, né, a minha matéria-prima precisa passar para que ela se transforme em um produto acabado. Perfeito. Para fazer isso, nós precisamos também vir no sistema e criar essas etapas de produção. Essas etapas elas precisam ser criadas previamente, para que quando eu for lá no cadastro do produto, eu possa elencar por quais são as etapas, ou seja, por quais processos esse material precisa passar para que ele se transforme realmente num produto acabado. Então, é isso que nós vamos fazer nesse vídeo individualmente. Nós vamos criar as nossas etapas de produção, ok? Vamos lá comigo? Então, ó, menuzinho, PCP, cadastros auxiliares, etapas de produção. Aqui nas etapas de produção, eu vou na lupinha e eu vou dar um buscar aqui. Eu já tenho algumas etapas feitas nessa base de dados aqui que a gente está usando para fazer esse treinamento. Porém, se a sua base é uma base de dados nova, se você está começando a usar o WikiRP nesse momento, você não vai ter aqui nenhuma das etapas criadas. Então, para você criar uma nova etapa, você precisa, primeiro de tudo, fazer um planejamento dentro da tua empresa de quais são os processos que os teus produtos necessitam para que eles se tornem produtos acabados. Então, você tem que fazer esse mapeamento. Fez esse mapeamento bonitinho, você vai transcrever essas etapas para dentro do sistema. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na barrinha superior, vai clicar no incluir. Você obrigatoriamente tem que dar um código para a tua etapa. Então, eu vou colocar aqui, ó, etapa 10, 20. O que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que é etapa, é a refrigeração dos materiais. Essa etapa ela vai ter um custo de R$10 a cada 1 hora. Pronto. Eu não tenho custo indeterminado. Esse custo independente de tempo quer dizer que essa etapa ela vai custar esse mesmo valor, independente de quanto tempo eu leve para fazer o meu processo produtivo. Então, estou dizendo assim, se eu gastar 1 hora para concluir essa etapa, ela custa esse valor. Se eu gastar um dia inteiro para concluir essa etapa, ela tem esse mesmo valor. Isso aí é algo que você tem que estudar dentro da tua operação. Porém, é um preço fixo, é um preço pré-fixado. O que normalmente se usa é eu ter um valor médio de etapa, né? Eu tenho um custo médio para aquela etapa e eu determino esse custo para aquele produto diante do tempo que ele levou para ficar pronto. Então, o mais comum é que eu determine um tempo por hora, por exemplo, e a cada apontamento da ordem de produção eu vou ter o tempo exato que foi gasto naquela produção e aí com isso eu tiro quanto que eu gastei de máquina. Então, esse é o mais comum, mas você precisa também analisar se isso é aplicável dentro do teu negócio. Perfeito. A cor aqui é porque o sistema permite que você coloque uma paletinha de cor aqui na tua etapa. Você escolhe aí uma cor que vai ficar aparecendo. E a observação é um campo para você determinar quais são as observações desta etapa de produção. Então, sei lá, por exemplo, efetuar antes da OP ou antes da etapa de produção o setup do equipamento, por exemplo. Verificar se a estrutura do produto está correta. Ou, enfim, você vai colocar aqui informações que sejam importantes, que sejam relevantes para a tua etapa de produção. Saí da linha, ó, só cliquei na minha setinha para baixo e para cima ou vim aqui no botãozinho de salvar, o sistema já vai gravar para mim automaticamente a minha etapa de produção. Aqui eu vou dizer se eu tenho integração com algum outro sistema, ou seja, o Wiki, ele é preparado para eu ter uma integração com um software de virtualização de fábrica.
Então, eu posso ter aqui um outro software que controle as minhas máquinas para apontamento automático e esses apontamentos automáticos serem enviados para nós a partir de uma integração. Se você tem esse processo ativo para esta etapa de produção, você vai também ativar aqui a flagzinha. E aqui eu vou determinar qual que é o centro de custo responsável por executar essa etapa de produção. Então, se você tem uma etapa de produção, se essa tua fábrica é separada por centro de custo, você pode vir aqui e determinar qual que é o centro de custo responsável por ela. Então, vou dizer assim, olha, esse aqui é a máquina 1, é o centro de custo máquina 1 que efetua esta minha etapa de produção. Desta forma também, isso já começa a trabalhar um pouquinho ali a tua ponta do custo, né? Eu já consigo identificar qual que é o centro de custo responsável pelo custo desse equipamento, ok? É isso, até mais, muito obrigada!